Muito bom dia, cá estamos nós para mais um Matinais e significa que vou ter mais uma conversa desta feita que tem como convidado o Padre Simão Pedro, dos Missionários da Consolata. Vamos aqui saber um bocadinho da história dos Missionários da Consolata, também perceber a nova campanha para 2018, que tem como tema Crianças Saudáveis, e já vamos saber tudo sobre esta campanha, e depois também perceber e conhecer um bocadinho a história do Padre Simão Pedro, a sua história de missionário em Moçambique, e, portanto, ele tem muitas histórias para nos contar. E nós estamos aqui para ouvi-lo, como é óbvio. Padre Simão Pedro, muito obrigada por ter vindo e por ter aceito o nosso convite. E, de facto, os missionários da Consolata já estão em Portugal há muitos anos, em Fátima há tantos outros. Há muitos anos. Mas qual é a vossa principal missão? A nossa principal missão é a gentes, é levar o Evangelho aonde ainda não chegou. E fazemos uma escolha preferencial pelos mais pobres, pelos mais abandonados, pelos mais necessitados, né? E esse é o nosso trabalho. Nós já existimos desde 1901, estamos em 28 países, podíamos estar em mais, mas 28 já não é mau. Estamos preferencialmente nos países mais pobres, a ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, mais desfavorecidas. E foi isso que me levou aos 11 anos a dizer quero ser missionário. Aos 11 anos de idade? É verdade. Ficou logo assim decidido? Aos 11 anos decidi que queria ser missionário. Ainda não pensava no sacerdócio. Era uma idade muito tenra ainda. Depois, ao longo dos anos, fui percebendo que a verdadeira ajuda às pessoas, além das estruturas de alimentação, de remédios, né? O verdadeiro alimento, o verdadeiro instrumento é mesmo o Evangelho, é mesmo Deus, que pode trazer às pessoas o amor que enche o nosso coração. E é isso que vale a pena. Então, e com que idade é que começou a ser missionária? Quando é que foi a sua primeira missão? Lembra-se, Padre Simão? Lembro muito bem. Então, a minha primeira missão, eu tive 18 anos de formação em vários seminários, depois acabei por estudar a teologia em Londres, porque nós missionários temos que aprender várias línguas e por isso temos também que aprender várias línguas para estarmos prontos a ir para qualquer parte do mundo. E depois, a minha primeira missão foi em Moçambique. Depois de 18 anos, os superiores pediram-me para ir para Moçambique, fazer um estágio, e eu fui em 2001. E fui para o norte de Moçambique, a zona mais pobre de Moçambique, no Niassa, mais precisamente em Mecanhelas. Acho que a Cláudia nunca ouviu falar de Mecanhelas. Não, confesso. Pois, aí está. Mecanhelas é uma paróquia que tem sensivelmente 200 km de norte a sul. E uma paróquia maior do que qualquer diocese aqui em Portugal. Aliás, a nossa diocese, a diocese de Lixinga, é maior que Portugal. Sim, só a paróquia já é quase maior que o nosso país, não é? Portanto, é muito grande, realmente. Como é que foi essa experiência, Padre? Chegando lá, portanto, ia daqui com toda a preparação, mas às vezes, por mais preparação que tenhamos, quando nos defrontamos com a realidade, as coisas falam de uma outra forma, não é? Como é que foi? É isso mesmo, Cláudia, porque eu andei 18 anos a sonhar com os leprosos, porque eu tinha visto um filme sobre o Padre Damião, o herói de Molokai, e este jovem missionário, apenas ordenado sacerdote aos 25 anos, disse: eu vou lá para o meio dos leprosos, para estar com eles, para os ajudar, para construir casas. Ele chegou lá, nesta ilha de Molokai, uma ilha de Havaí, e ele, onde mandavam os leprosos em quarentena, isolavam-nos ali. E ele foi para lá, porque aquela pobre gente não tinha nada para viver, etc. E eu aos 11 anos vi este filme e disse: quero ser missionário. E então entrei para o seminário. Bem, entramos em 28. Éramos 28 e foram saindo alguns, etc. E depois de 18 anos fiquei sozinho. Então, de 28 ficou só o Padre Simão. Fiquei sozinho, Isso é é verdade. persistência. É verdade, foi amor persistência. A Deus. Houve um outro colega que, tendo saído, depois entrou no seminário diocesano no Porto, o meu grande colega, o Padre Costa, que depois chegou ao sacerdócio, né? E é pároco no norte de Portugal. Depois de 18 anos de formação, ouvir falar da missão, o que eu devia fazer, o que era importante, a parte da cultura, a parte da espiritualidade,
acho que nada me podia preparar para Moçambique. A realidade é bem diferente. A realidade é bem diferente. É dura, padre. É muito forte, é muito desafiadora. E o que existe lá, a pobreza que existe em certos países, é uma coisa que não podemos imaginar. Mesmo sabendo todos os números, aqui um bocado vamos falar de Angola, ainda há poucos anos morriam 180 mil crianças por ano, antes de chegar aos 5 anos de idade. A gente diz 180 mil, isso é muito, não é? Mas se fosse uma só criança que nós conhecíamos, aquilo mudava a nossa vida, mudava o nosso mundo, não é? Às vezes os números não nos deixam preparar a sério para a realidade que enfrentamos. Ao chegar a Moçambique, em Mecanhelas, um sítio sem eletricidade, sem estradas, não tínhamos um médico. Agora, graças a Deus, já chegou a eletricidade, já tem o telefone, que não havia. Mas eu, quando cheguei lá, foi mesmo cair no meio do nada. Não havia nada. E a pobreza daquela gente é uma coisa impressionante, porque, pronto, uma coisa tão simples como quantos pares de sapatos temos em casa, que a gente até nem conta, nem sabe, nem sabemos quantos... Uma coisa tão simples como isso, e as pessoas lá, quando eu lá cheguei, muitos não tinham nem um par de chinelos. Alguns sim, mas a maioria não tinha. E desta pobreza que encontrou, padre, porque às vezes encontramos uma pobreza material enormíssima, que, como dizia, nem conseguimos calcular daquelas preparações que vamos tendo, mas depois, se olharmos para o outro lado, eles são riquíssimos na alegria, no amor, na partilha e na fraternidade. E essa população era rica desta forma? A Cláudia certamente já ouviu falar do mal de África. A gente, quando vai à África, depois apaixona-se, quer sempre voltar. E é precisamente por isto, porque as pessoas lá que são pobres, são simples, são humildes, dão muita importância às pessoas, porque, aliás, não tendo nada, estão em companhia, cantam, dançam, e por isso o africano nós também dizemos tem a dança no sangue. E realmente naquela zona onde eu não estava, porque era de pobreza extrema, as pessoas davam-nos as boas-vindas de uma maneira tão calorosa que faz apaixonar qualquer um. E realmente eu, ao chegar a Mecanhelas, apaixonei-me logo pelo povo de lá. Só para dizer, nós tínhamos naquela paróquia 170 comunidades. E sacerdotes éramos só uns 2, às vezes 3. Para 170? Às vezes 1 para 170 comunidades. Por isso, algumas comunidades, nós visitamos as comunidades todos os dias, bem, menos à segunda-feira, né? À segunda-feira, pelo menos, não viajávamos. E naquelas estradas que não são estradas, né? Eram picadas. E muitas comunidades, nós só conseguíamos visitar uma vez por ano. Imagina, quando chegávamos lá, tínhamos de confessar toda a gente, depois a celebração tinha todas as primeiras comunhões, eram os casamentos, todos os sacramentos que houvesse, os batismos, era tudo num dia só. A celebração durava 4 ou 5 horas, mas também ninguém se aborrecia, porque a maneira de celebrar lá tem muita dança, tem muito canto, é muito vivida. E depois, claro, num sítio onde não existe nada, não há o cinema, não há um centro de dia, não existe nenhuma instalação do género, era o evento do ano. As pessoas vinham esperar o padre a 1 ou 2 quilómetros de distância. Ali tínhamos que deixar a bicicleta ou o carro, ou o que fosse, porque normalmente aquelas comunidades a gente tinha que fazer 1 hora e meia de carro, mais uma meia hora, 1 hora ou 2 horas de bicicleta, pelas picadas fora, e as pessoas esperávamos a 1 ou 2 quilómetros, com cânticos, com danças, íamos todo aquele percurso até à igreja a cantar, a dançar. Faziam transparecer a verdadeira alegria do Evangelho que traz a cada um, ou deveria trazer a cada um de nós. Exato, ali o Evangelho fala mesmo mais alto. Esta alegria que o Papa Francisco insiste sempre, realmente é palavra de salvação. Jesus é mesmo, e Ele vem nos trazer aquelas palavras, a verdade que nos salva. E ali naquele povo vê-se. E, aliás, como também são muito pobres, estão muito receptivos. Eu, quando cheguei lá, a Mecanhelas, as comunidades eram 150. E depois de 8 anos, eram já 170. É uma igreja que está a florir, que está a crescer, em crescimento grande. Então, muito alegre. É uma alegria. Eu vivi 8 anos intensamente e nunca
tive um dia de tristeza, como a gente tem aqui na Europa. Aqui Era isso que eu ia acontece. perguntar, padre. E agora, sente a diferença? Porque as cerimónias são diferentes. É quase como o Papa Francisco no outro dia nos dizia que os cristãos não podem ter cara de vinagre, não é? Parece que andamos sempre... Isto não corre nada bem, estamos sempre a lamentar. Exato. Eles não, andam sempre alegres, não é? Conseguem Sempre transmiti-la. alegres. E o padre sentiu essa diferença? Senti muito essa diferença. Eu gosto muito, que agora depois de tantos anos fora, estou em Portugal, já estou há 1 ano e alguns meses. Estive em Águas Santas, na casa que temos lá, os missionários da Consolata em Águas Santas. Agora estou há 2 meses aqui na comunidade de Fátima. E gosto muito de estar em Portugal porque depois de 20 e poucos anos lá por fora, entre estudos e missão, estava na hora De regressar. de regressar, de reavivar as raízes. Também é importante esta parte, porque já estava a começar a esquecer o português e nota-se, né? A minha pronúncia às vezes não é das melhores. Mas, Cláudio, ao chegar àquela missão, eu tinha sonhado com os leprosos no sentido de ir ajudar os leprosos, dar dignidade, ajudar aquela gente a ter mais dignidade, salvar vidas. E ao chegar a Mecanhelas, nesse sentido eu fiquei desiludido, porque leprosos já não encontrei. encontrou. Naquela área já se fez um grande trabalho, já se curou toda a gente, e não encontrei algum leproso com algumas marcas, sem um dedo ou sem uma ponta do pé, etc., porque essa doença é muito grave, né? E deixa lesões fortes. Mas encontrei, neste sítio onde não havia nada, nós tínhamos a única escola secundária destes 200 km. Isto é uma coisa que impressiona muito os nossos jovens lá em casa, porque é só imaginar que para ir para o 7º ano, ter de ir daqui para Coimbra ou daqui para o Porto, que são 200 km daqui para o Porto, porque não há uma escola secundária mais perto. Exatamente. Então os missionários, nós tínhamos uma escola com 1.300 estudantes, então fizemos residências estudantis, tínhamos 250 rapazes, 150 meninas residenciais para poderem frequentar a escola, e tínhamos este centro nutricional. Foi o meu primeiro trabalho, porque eu apenas cheguei a Mecanhelas. A irmã que estava à frente do centro nutricional tinha sido destinada para outro sítio. Tinha sido destinada para outro sítio. Então o padre que estava comigo, o padre Diamantino Antunes, que é da Alvergaria dos 12, e neste momento é o superior provincial dos missionários da Consolata, em Moçambique, em Angola, ele disse-me: bem, és um novo chegado, tens que fazer tu. Eu nunca tinha cuidado de crianças, de bebés, nem imaginava o que fosse. Mas este centro nutricional ensinou-me muito. Neste centro acolhíamos aquelas crianças desnutridas, aquelas crianças que vemos na televisão, pele e osso muitas vezes. Recebíamos estes bebés com 1 quilo, 1,1 kg, 1,2 kg, porque já as mães sofriam de desnutrição. E foi bonito poder fazer este trabalho, com um bocadinho de leite, com uma multimistura, que tem um bocadinho de tudo, gergelim, girassol, várias misturas, com coisas simples e básicas, nós conseguimos salvar a vida a tantas crianças. Foi um trabalho muito lindo. E dessa missão, padre, porque quero avançar para conhecermos a campanha, mas só assim, muito rapidamente, uma história que nos possa contar, vivida nessa missão. Cláudia, eu podia contar tantas histórias, no meio de tantas crianças conseguimos salvar. Devo dizer antes que algumas delas chegavam um bocadinho tarde demais. A gente tentava salvar a vida, nem todas foi possível salvar. E essa é a experiência mais forte que se pode ter na vida. Estar com uma criança, um bebezinho, apenas nascido, com 1 semana, com uns poucos dias, a gente estar a tentar salvar a vida e não conseguir. É a experiência mais forte que eu alguma vez tive. Mas cuidávamos umas 120 crianças por ano, e salvámos a vida a tantas delas. Só para contar uma, o António. O António foi uma criança que chegou à missão órfão de mãe, porque num sítio sem médico basta uma complicação durante o parto para as coisas se complicarem e correr mal. E a mãe falecendo durante o parto, o primeiro problema é a falta de alimentação, porque não há uma farmácia, não há um supermercado onde ir comprar um bocadinho de leite, porque lá não há frigoríficos também, né? Por isso leite fresco, esquece, é mesmo para esquecer. Então o António chegou, tinha 5 dias de idade, tinha nascido há 5 dias, e como a mãe faleceu no momento do parto, o António
não teve a sorte de ter alguém que amamentasse na família ou na vizinhança. Então, ele sobreviveu aqueles 5 dias dando-lhe água com açúcar. E só por milagre é que ele conseguiu sobreviver, né? Chegou à missão, era mesmo pele e osso. Nós logo levámos ao centro de saúde, tínhamos lá uns 7, 8 enfermeiros. Tentaram meter uma sonda para lhe dar soro, mas não conseguiram encontrar uma veia. Ele tinha 1,1 kg. Era mesmo pele e osso, muito pequenino, muito frágil. A gente, a primeira coisa, tentou dar um biberão com leite, mas ele nem sequer abria a boca. Então, no centro de saúde, tentaram meter a sonda, que não conseguiram. Tentaram meter uma pequenina sonda pelo nariz, na tentativa, com o objetivo de mandar leite, enviar leite diretamente para o estômago, mas essa sondazinha também não conseguiram fazer passar pela narina do bebê. O enfermeiro disse-me: senhor padre, é melhor mandar para casa, para a família. Já não havia esperança, né? Nós íamos mandar para casa? Não mandámos para casa. Levámos para o nosso centro nutricional. A tia do infantário, a responsável do centro, disse: padre, vamos dar com a colher. Então metemos o leite num copo e com uma colherzinha começamos a dar na boca ao António. O leite escorria e ele não engolia o leite. Então, Cláudia, começo-me a rir porque mesmo até hoje ainda me envergonho deste caso. O que eu comecei a fazer, metia-lhe o leite na boca e tapava-lhe o nariz. E ainda me envergonho porque são momentos assim um bocado duros. E ele lá se começava a engasgar, né? Ele tinha chegado lá para as 2 da tarde, foram passando as horas, lá para as 5 da tarde, a responsável do centro, a tia do infantário, como nós sempre chamamos, disse: senhor padre, é melhor batizar a criança, porque o caso estava mesmo mal parado. E o nome tem que escolher o senhor padre. E eu disse: bem, que nome é que vou escolher? Vai ser o nome do meu pai. Pronto, António. E ficou António. Tivemos ali sempre a tentar dar este leite, passaram as horas, 7, 8, 9, 10 da noite, e nós ali a lutar. Lá para as 11, já passava das 11 horas, e o António começou a dar algum sinal de vida. Parecia que a sua garganta começou a mexer, parecia que engolia algum leite, né? Preparámos um biberãozinho de leite fresco, demos ao António e desta vez ele começou a chupar, a beber e tomou o seu biberão de leite. Depois de 5 dias, o António, era quase meia-noite, bebeu o seu primeiro biberão de leite. Começou a viver. Cláudia, naquele dia eu fui dormir, era quase 1 da manhã, e lembro-me como hoje, olhar assim para o teto e dizer: sou o homem mais feliz do mundo. Tinha acabado de salvar uma vida. E acho que ninguém pode ter dúvidas disso. Tinha acabado de salvar uma vida. Tive muitas experiências destas, com pouco. Uma latinha de leite em pó. A gente ia na Nampula com um caminhão, carregávamos de leite, né? Às vezes basta €1 para ter esta latinha de leite e salvar a vida a estes bebés. E isso dá-nos um mote, porque o tempo também corre e temos que acelerar, dá-nos um mote para a nossa campanha, que é Crianças Saudáveis, é a campanha dos missionários da Consolata para 2018. Exato. E a questão é: vamos ajudar a salvar vidas. Como Padre Simão Pedro, como é que ajudamos a salvar vidas? Então, este ano realmente escolhemos esta campanha, a campanha Crianças Saudáveis, que realmente é o mesmo trabalho que eu estive a fazer, principalmente nestes 2 anos, os primeiros 2 anos que estive em Moçambique. Angola tem a maior taxa de natalidade do mundo. Eu nem sabia, descobri há pouco tempo. Então, por isso nós, missionários da Consolata aqui em Portugal, optamos por ajudar. Temos 2 missões em Angola, os missionários chegaram lá há 3 anos, é o padre Fred e o padre Luís António, são 2 colombianos, e estão a fazer precisamente este trabalho, salvar vida a crianças. E eu tomei a peito esta campanha, e eu e os missionários da Consolata em Portugal, estamos a tomar a peito esta campanha, porquê? Porque queremos ver se conseguimos reduzir a taxa de mortalidade em Angola. Angola é um país rico, que tem várias fontes, tem o petróleo, tem muitas riquezas, mas como é a história mais velha do mundo, vai sempre parar nas mãos de poucos. E então nós queremos
através de pequenas doações, basta €1, basta uma pequena oferta, que vai fazer a diferença para podermos ajudar a salvar tantas crianças. Padre, só para percebermos aqui um bocadinho melhor, por exemplo, aqui tem que €1 é o suficiente para conseguir levar alguém para o centro médico, é isso? Exato, porque o centro médico tem alguma distância, mas basta €1, porque ali o transporte também custa pouco, basta pouquinho para conseguir fazer chegar a mãe com esta criança que está em apuros, que está a lutar contra a morte, para poder chegar ao hospital. Também muito simples em termos de consulta, só €5 ajuda a uma consulta médica. Exato, com €5 já pode ter a consulta médica, pode ter acesso aos exames que vai ser necessário. Então, e lá em casa, quem estiver a pensar, muito bem, então eu quero ajudar, como é que pode fazer, Padre? Ora, muito bem. Bem, nós temos os dados, seja online, no sítio dos missionários da Consolata, seja na nossa revista, a Fátima Missionária, que está muito divulgada. Pode fazer doação na casa das pessoas e também online pode encontrar a conta. Acho que não é caso de estarmos a dar este número todo complexo. Talvez depois podemos pôr na televisão. Pode-se também fazer transferência bancária. E o objetivo é mesmo ajudar estas centenas de milhares de crianças a terem uma vida um bocadinho melhor. É isso, Padre? É mesmo esse o objetivo. De momento, as duas missões que temos lá chama-se Capalanga e Funda, já consigo dizer bem. Estas duas missões, de momento, estavam a ajudar 287 crianças. Nós queremos chegar, pelo menos, a algumas centenas largas, se possível, a alguns milhares. Porque em Angola, uma em cada 6 crianças não chega aos 5 anos de idade. É muito pouco. Morrem 156 crianças por cada 1000 nascidas. Angola, impressionante, eu não sabia todos estes números, tem quase 26 milhões de pessoas, mas metade da população tem menos de 18 anos. É mesmo uma realidade que não tem nada a ver com a nossa na Europa. Padre. E as crianças são as mais desfavorecidas e nós, com tão pouco, podemos ajudar a salvar estas vidas. Só para terminarmos, a campanha vai estar a decorrer durante todo o ano de 2018. Isso mesmo. Abriu em dezembro e vai até ao dezembro do próximo ano. É um ano inteiro que vamos tentar todos dar as mãos para conseguirmos salvar a vida de mais crianças possíveis. Vamos terminar a nossa conversa e por isso dou-lhe assim 10 segundos para uma mensagem final, Padre. Muito bem. Bem, antes de mais, Cláudia, muito obrigado por este convite, poder estar aqui, é sempre um prazer. Eu gostava simplesmente de dizer que nós, missionários, nascemos com o amor no coração e cada um de nós pode ser missionário. Nós, missionários, que vamos para esses países pobres, sem a ajuda deste lado, não conseguimos salvar a vida destas crianças. Por isso, pedimos e apelamos que nos ajudem, como diz aqui no nosso folheto, na nossa campanha, primeiro com a oração. Primeiro é preciso que ajudemos com a oração, porque sem Deus não conseguimos fazer nada. E segundo, vamos tentar ser generosos, porque basta pouco para salvar a vida de uma criança. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada então por ter vindo, Padre Simão Pedro. É assim que terminamos esta conversa de matinais. Já sabe que com pouco pode então ajudar muito. Quanto a nós é tudo, fique bem, bom dia.